Caverna dos Tesouros. Segunda parte. A criação do mundo. Capítulo 16. A partida de Noé. Quando Matusalém acabou de dar essas incumbências a Noé, faleceu com lágrimas nos olhos e tristeza no coração. Ao morrer, no 14º dia de Adar, num domingo, ele contava 969 anos de idade, no 79º ano de vida de Sem, filho de Noé. Então seu neto Noé ungiu o corpo de Matusalém com mirra, canela e aloés. Depois Noé e seus filhos sepultaram-no na caverna dos tesouros, e plantearam-no durante 40 dias. Passados os dias de luto por ele, Noé penetrou na caverna dos tesouros e abraçou e beijou os corpos santos de Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, e do seu pai Lameque, enquanto seus olhos derramavam lágrimas de grande dor. Então Noé tomou o corpo de nosso pai Adão, bem como de Eva. Seu primogênito Sem, carregou ouro, Cã carregou a mirra e Jafete carregou o incenso, e assim abandonaram a caverna dos tesouros. Ao descerem da montanha sagrada, prorromperam num choro convulsivo, por verem-se privados do lugar sagrado e da morada dos seus pais. Ergueram os seus olhos para o paraíso, choraram com dor, deploraram com tristeza, dizendo: Descansa em paz, ó tu, paraíso santo, morada do nosso pai Adão, que te perdeu ao ser privado da glória por contaminar-se de pecado. Vê, inclusive na sua morte ele é expulso das tuas fronteiras, e juntamente com seus filhos, exilado no estrangeiro, na terra cheia de vícios, sendo seus descendentes empurrados de cá para lá, na dor, na doença, no trabalho, no cansaço e na desgraça. Descansa em paz, ó caverna dos tesouros. Descansa em paz, ó morada e herança dos nossos pais. Descansai em paz, ó vós, amigos e bem-amados do Deus vivo. Rezai pelo resto, os que sobraram de todos os vossos descendentes. Rogai por nós em vossa prece, ó vós, nossos intercessores junto a Deus. Descansa em paz, Sete, tu, o cabeça dos pais. Descansa em paz, Enos, guia da retidão. Descansai em paz, Cainã, Malaleel, Jared, Matusalém, Lameque e Enoque, servos de Deus. Implorai com pena de nós. Descansa em paz, tu, montanha sagrada. Descansa em paz, ó porto e abrigo dos anjos. Ó pais, rogai por nós em dor, pois que ficaremos privados do vosso convívio. E nós haveremos de lamentar-nos com grande tristeza, por sermos atirados a uma terra estéril, onde teremos de conviver com os animais selvagens. Enquanto desciam da montanha santa, beijavam suas rochas e abraçavam suas belas árvores. Assim, enquanto derramavam lágrimas amargas, com grande dor e profundamente contristados, chegaram à planície. Então Noé entrou na arca e depositou o corpo de Adão no meio dela, e sobre ele as oferendas sagradas. Naquele mesmo ano em que Noé deu entrada na arca, encerrava-se o segundo milênio. Este abrangia o período a partir da descendência de Adão até o dilúvio, segundo nos transmitiram aqueles 70 escribas sábios. Capítulo 17. O dilúvio. Em uma sexta-feira, no 17º dia do mês abençoado de Jar, Noé entrou na arca. Pela manhã entraram no compartimento inferior os animais selvagens e os animais domésticos, ao meio-dia, os pássaros e todos os insetos, no compartimento do meio, e à tarde, Noé e seus filhos se dirigiram à parte oriental da arca e sua mulher com as mulheres dos seus filhos para a parte ocidental. O corpo de Adão foi colocado entre eles, porque todos ali representavam os mistérios da igreja, pois, nas igrejas, as mulheres ficam do lado do poente e os homens do lado do nascente, para que os homens não vejam o rosto das mulheres e as mulheres não vejam o rosto dos homens. Assim, na arca, os homens ocupavam a parte oriental, e as mulheres a parte ocidental. E assim como o púlpito se erige no meio, o corpo de Adão também foi colocado no meio. E da mesma forma como nas igrejas reina a paz entre os homens e as mulheres, assim também reinava a paz na arca, entre os animais selvagens, os pássaros e os demais seres vivos. Assim como lá, reis, sacerdotes, pobres e mendigos permanecem em pé de igualdade, em unidade e paz, da mesma forma na arca, leões, panteras e outros animais ferozes viviam em perfeita paz com os animais domésticos,
os fortes com os inferiores e fracos, o leão com o boi, o urso com o cordeiro, o filhote do leão com o bezerro, a cobra com a pomba, o gavião com o pardal. Quando Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos haviam entrado na arca, no 17º dia de Ijá, à tarde, foram fechadas as portas, e Noé juntamente com seus filhos encontraram-se numa triste prisão. Uma vez cerradas as portas da arca, abriram-se as comportas do céu, rasgaram-se os abismos e irrompeu a massa oceânica das grandes águas que circundam a terra. Abertas as comportas do céu, escancarados os abismos da terra, foram soltos os ventos, romperam as tempestades e o oceano rugia e transbordava. Então os filhos de Sete, contaminados pela imundícia da luxúria, correram para a arca e suplicaram a Noé que lhes abrisse as portas. E quando viram o volume das águas que os cercavam e que prorrompiam de todos os lados, foram tomados de terrível angústia e procuraram subir a montanha do paraíso, mas não conseguiram. A arca estava fechada e lacrada, e na sua cobertura estava postado um anjo do Senhor, como timoneiro. E enquanto as ondas rugiam ao seu encontro, e eles começavam a submergir na massa revolta e terrível, cumpria-se a seu respeito a palavra de Davi. Eu disse: Vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo, mas por terdes feito isso e desejado a fornicação com as filhas de Caim, assim vós também, como aqueles, sereis destruídos e morrereis da mesma forma que eles morreram. Capítulo 18. Fim do dilúvio. A arca, pela grande força da água, foi levantada acima da terra. Então afogaram-se todos os homens, bem como os animais selvagens, os pássaros, o gado e os insetos, de modo geral, tudo que se encontrava sobre a terra pereceu. E as águas do dilúvio elevaram-se 25 côvados acima de todos os cumes das altas montanhas, segundo a medida do Espírito. As torrentes avançaram e a água levou a arca para o alto, até alcançar as imediações do paraíso. Quando as águas foram abençoadas e purificadas pelo paraíso, volveram atrás, beijaram as rochas do paraíso e partiram para a devastação de toda a terra. E a arca flutuou pelas asas do vento sobre as águas, do oriente para o ocidente, do norte para o sul, descrevendo assim uma cruz sobre as ondas. A arca pairou 150 dias sobre a água, e no 7º mês, ou seja, no 17º dia de Tisri, chegou a um lugar de pouso, sobre o Monte Cardo. Então Deus ordenou que as águas se separassem. As águas superiores voltaram ao seu lugar no alto do céu, de onde procederam. As águas que romperam das profundezas da terra dirigiram-se para os abismos inferiores, e as águas do oceano a ele tornaram. Sobre a terra ficaram apenas aquelas águas que desde o princípio lhe foram destinadas, por aceno divino, para sua necessidade. As outras, até o 10º mês, Shebat, tinham baixado gradativamente. No primeiro dia de Shebat, começaram a aparecer os cumes das montanhas mais altas, e passados 40 dias, aos 10 de Adar, Noé abriu a janela oriental da arca e despediu um corvo, para que lhe trouxesse notícias. Ele voou e não mais voltou. Quando as águas diminuíram um pouco mais sobre a terra, ele soltou uma pomba, mas esta não encontrou nenhum lugar de pouso, e voltou para junto de Noé, na arca. Depois de 7 dias, ele despediu mais uma vez a pomba, e ela voltou, trazendo no bico um ramo de oliveira. Essa pomba representa para nós os 2 testamentos. No primeiro, o Espírito que falava pelos profetas, junto àquele povo que provocou a ira de Deus, não encontrou pousada, mas no segundo, ele baixou tranquilamente sobre os povos, através das águas do batismo. Capítulo 19. Aliança com Noé. No 600º ano de vida de Noé, no primeiro dia de Nisan, haviam secado as águas na superfície de toda a terra. No 2º mês, ou seja em Ijá, no mesmo em que Noé tinha entrado na arca, no 17º dia, num domingo santo, deixaram a arca, ele, sua mulher, seus filhos e suas mulheres. Quando deram entrada na arca, entraram separadamente, Noé com os seus filhos, sua mulher com as mulheres dos seus filhos. E os homens não conheceram suas mulheres, até saírem da arca. Naquele mesmo dia abandonaram a arca todos os animais selvagens, os animais domésticos, todos os pássaros e os restantes dos seres vivos.
Depois de haverem descido da arca, Noé começou a cultivar a terra. Construíram também uma cidade e chamaram-na Temanom, por causa das 8 pessoas que saíram da arca. Depois Noé erigiu um altar e sobre ele ofereceu ao Senhor um sacrifício de animais puros e pássaros, e Deus acolheu seu sacrifício. E ele estabeleceu com Noé uma aliança por todos os tempos, e jurou: nunca mais permitirei que aconteça um dilúvio. Da seguinte forma, ele estabeleceu aliança com Noé e o afastou do arco flecha da ira nas nuvens, desprendeu-se dele a corda da indignação e estendeu-o sobre as nuvens, e nele não mais havia nem flecha nem corda, pois quando antigamente esse arco estava retesado no firmamento contra a geração dos filhos do assassino Caim, estes viram a flecha da ira, assestada a corda da indignação. Capítulo 20. A maldição de Cã. Após o dilúvio, e após terem saído da arca, eles semearam, plantaram uma vinha e espremeram o vinho novo. Aproximou-se então Noé e bebeu dele. Depois que tomou, ficou embriagado. Enquanto dormia, descobriram-se as suas vergonhas. Então o seu filho Cã viu a nudez do pai, não a cobriu, mas riu-se e fez graça. Saiu e foi chamar os seus irmãos, para que eles também rissem do seu pai. Porém, quando Sem e Jafete ouviram isso, ficaram muito perturbados, tomaram de um manto e entraram, caminhando de costas, procurando esconder o rosto para não verem a nudez do seu pai. Jogaram o manto sobre ele e o cobriram. Quando Noé acordou do sono do vinho, sua mulher contou-lhe tudo o que havia acontecido, mas ele mesmo já sabia o que se tinha passado. Então irou-se profundamente contra o seu filho Cã e disse: maldito seja Canaã. Que ele seja o servo dos servos dos seus irmãos. Por que motivo? Pela culpa de Cã, justamente Canaã foi amaldiçoado. Quando ele era um rapaz crescido e chegara ao uso da razão, Satã introduziu-se nele e passou a ser o seu mestre no pecado. Ele renovou a obra da casa de Caim, confeccionou flautas e cítaras. Então os diabos e demônios entraram nelas e lá se estabeleceram. Tão logo o vento soprava dentro delas, os demônios cantavam e emitiam a sua voz forte. E quando as cítaras eram tangidas, os diabos atuavam por meio delas. Noé, ao tomar conhecimento dessas práticas de Canaã, entristeceu-se profundamente, pois que se renovavam as obras da perversidade pelas quais ocorrera a queda dos filhos de Sete, pois pela cantoria, dança e pelo sonhamento dos filhos de Caim, Satã levou os filhos de Deus à perdição. E pela música das flautas avolumaram-se os pecados da geração antiga, a ponto de Deus irar-se e mandar o dilúvio. Agora Canaã, por ter tido o atrevimento de fazer isso, foi amaldiçoado, e a sua descendência passou a ser a serva dos servos. Trata-se dos egípcios, etíopes e mesios. E por ter sido Cã atrevido e zombeteiro em relação ao seu pai, foi denominado e conhecido até hoje como impúdico. Noé, porém, por intermédio do sono da sua embriaguez, indica a cruz do Messias, como dele fala o piedoso Davi no Salmo: o Senhor despertou como alguém que dormia, como um homem que lançou pela boca ao seu vinho. Ousam dizer os hereges que Deus foi crucificado. Mas Davi nesse passo chama ao Senhor, como também diz o apóstolo Pedro: Deus constituiu o Senhor e Messias, referindo-se a esse Jesus, que vós crucificastes. Não diz Deus, mas Senhor, com o que está a mencionar a unidade hipostática, que se junta numa única filiação. Mas Noé, ao despertar do seu sono, amaldiçoou Canaã e rebaixou os seus descendentes à condição de servos, depois dispersou-os entre os povos. E quando nosso Senhor ressuscitou da morada dos mortos, ele amaldiçoou os judeus e espalhou os seus descendentes entre os povos. Mas, como dito, os descendentes de Canaã foram os egípcios. Eles foram disseminados por toda a terra para servir como servos dos servos. E o que significava a servidão da servidão? Esses egípcios serão escorraçados por toda a terra, e carregarão fardos no pescoço. Os outros, aos quais foi imposto o jugo da submissão, não andam a pé, ao serem mandados em viagem pelos seus amos, e não carregam fardos no pescoço, mas montam a cavalo com honra, semelhantemente aos seus senhores. Mas os descendentes de Cã são os egípcios que carregam fardos e que ao viajar andam a pé, e com isso seu pescoço se curva sob o peso. Assim, eles são enxotados das portas dos filhos dos seus irmãos.
Esse castigo foi imposto aos descendentes de Cã por causa da insensatez de Canaã, tornando-se dessa forma os servos dos servos. Capítulo 21. O testamento de Noé. Depois de sair da arca, Noé viveu mais 350 anos. Depois ele adoeceu para morrer, e reuniram-se junto dele Sem, Cã, Jafete, Arpaxissade e Salé. Então Noé chamou perto de si o seu filho primogênito Sem, e falou-lhe em segredo: Escuta bem, meu filho, o que agora vou dizer-te. Quando eu estiver morto, entra na arca em que fostes salvos e retira de lá o corpo do nosso pai Adão. Mas não deverá ser visto por homem algum. Toma contigo pão e vinho, como provisão de viagem. Em seguida, leva contigo Melquisedeque, o filho de Melaque, pois, de todos os teus descendentes, ele foi por Deus escolhido para servir, na sua presença, ao corpo do nosso pai Adão. Depois parte e deposita-o no ponto central da terra, e faz com que Melquisedeque habite. O anjo do Senhor irá adiante de vós, para mostrar-vos o caminho que devereis seguir, bem como o lugar onde deveis ser colocado o corpo de Adão, a saber, no ponto central da terra. Lá se concentram 4 extremidades, pois quando Deus criou a terra, emanou dele sua força, e a terra brotou dessa força prolongando-se em 4 direções, como polias e colunas. Mas nesse ponto a sua força se fixou e permaneceu em repouso. Ali realizar-se a redenção de Adão e de todos os seus filhos. Essa história foi transmitida geração após geração, desde Adão até nós. Adão passou essa incumbência a 7 anos, este é Cainã, este é Malaleel, este é Jared, este é Enoque, este é Matusalém, este é Lameque e Lameque a mim, e assim, transmito-te hoje essa mesma incumbência. Essa história nunca mais será contada entre os vossos descendentes. Tu, porém, vai-te deposita secretamente o corpo de Adão lá onde Deus te indicar, até o dia da redenção. Após Noé ter transmitido tudo isso ao seu filho Sem, morreu com a idade de 950 anos, no segundo dia de Jar, em um domingo. Capítulo 22. Inumação de Adão por Sem no Gólgota. Depois da morte de Noé, Sem cumpriu o que o seu pai lhe ordenara. Penetrou de noite na arca, retirou o corpo de Adão, depois lacrou-a de novo com o selo de seu pai, sem que fosse percebido por ninguém. O seguir, chamou Cã e Jafete e disse-lhes: Irmãos, meu pai ordenou-me que eu partisse para as terras além do mar, para ver a situação da terra e dos rios, e tornasse depois para junto de vós. Minha mulher e os filhos da minha casa ficarão convosco, sob vossos cuidados. Responderam-lhe então os seus irmãos: Leva consigo um bom número de homens. Pois a região é infértil e desabitada, também existem lá animais selvagens. Respondeu-lhe Sem: O anjo do Senhor irá comigo e proteger-me-á de todo o mal. Disseram então os seus irmãos: Assim sendo, vá em paz. Que o Senhor, Deus dos nossos pais, esteja contigo. Então Sem disse a Malaque, filho de Arpaxissade e pai de Melquisedeque, bem como a sua mãe Josadaque: Dá-me Melquisedeque, para que me acompanhe e me sirva de companhia ao longo da viagem. Disseram-lhe então os pais Malaque e Josadaque: Fique ele contigo, e vá em paz. Então Sem ordenou aos seus irmãos dizendo-lhes: Irmãos, quando o meu pai morreu, obrigou-me por juramento a que nem eu nem qualquer um dos vossos descendentes penetrasse na arca, e foi selada com o seu selo. E disse-lhes ainda: Homem algum poderá dela aproximar-se. Em seguida, Sem tomou o corpo de Adão e, juntamente com Melquisedeque, abandonou seu povo, de noite. Então apareceu-lhes o anjo do Senhor, que foi à frente deles. O caminho lhes era muito leve, porque o anjo do Senhor dava-lhes forças, até chegarem àquele lugar. Chegados ao Gólgota, o ponto central da terra, o anjo indicou um lugar a Sem. Quando este depositou o corpo do nosso pai Adão no alto desse lugar, o chão abriu-se em 4 direções, na forma de uma cruz. Nele Sem e Melquisedeque colocaram o corpo de Adão. Tão logo ali o depositaram, os 4 lados do chão moveram-se e cobriram o corpo do nosso pai Adão. Então fecharam-se as portas da terra exterior. E esse lugar foi chamado Calvário, porque ali fora depositada a cabeça de todos os homens. Gólgota, porque era redondo. Aterro, porque sobre ele foi pisada a cabeça da serpente má, Satã. E Sábata,
porque ali seriam reunidos todos os povos. Disse então Sem a Melquisedeque: Tu és o servidor do Deus Altíssimo, pois Deus escolheu unicamente a ti para prestares serviço na sua presença neste lugar. Permaneça aqui para sempre, e por toda a tua vida não te afastes deste lugar. E também não tomes mulher. Não cortes teus cabelos. Não derrames sangue aqui. Não sacrifiques nem animais selvagens, nem pássaros, mas oferece constantemente pão e vinho. E não construas nenhuma casa neste lugar. O anjo do Senhor descerá sempre e cuidará de ti. Então Sem abraçou Melquisedeque, beijando-o e abençoando-o. Depois disso, voltou para junto dos seus irmãos. Então os pais de Melquisedeque, Malaque e Josadaque, perguntaram: Onde está o menino? Ele respondeu-lhes: Morreu durante a viagem, e eu enterrei. Então eles o prantearam com muitas lágrimas. Capítulo 23. A geração de Sem. Sem viveu 600 anos, depois morreu. Seu filho Arpaxissad, com Salé e Eber, sepultaram-no. Arpaxissad havia gerado Salé com a idade de 35 anos. O total da sua vida alcançou 430 anos. Ele morreu e foi enterrado por seu filho Salé e Eber e Peleg na cidade de Arpaxissad, que ele havia edificado em seu nome. Salé gerou Eber, na idade de 30 anos. O total da sua vida alcançou 430 anos. Quando morreu, o seu filho Eber, com Peleg e Regu, sepultaram-no na cidade de Selishon, que ele edificara em seu nome. Eber, com a idade de 34 anos, gerou Peleg. A sua vida inteira alcançou 464 anos. Ele morreu e foi enterrado pelo seu filho Peleg, Regu e Serule, na cidade de Eberim, que ele havia edificado em seu nome. Peleg, com a idade de 30 anos, gerou Regu. A sua vida inteira chegou a 239 anos, e depois morreu. Nos dias de Peleg, todas as estirpes e descendência dos filhos de Noé transferiram-se do Oriente e assentaram-se de uma planície na região de Senaá. Lá habitaram e tinham unidade de palavras e língua. Desde Adão, todos eles falavam a mesma língua, a saber, a língua siríaca, que é o aramaico, pois essa é a rainha de todas as línguas. Erram os escribas antigos quando dizem que o hebraico foi a primeira das línguas, e com isso misturaram o erro da ignorância aos seus escritos. Pois todas as línguas do mundo procederam do siríaco, e todas as palavras dos livros relacionam-se com essa língua. Na escrita dos sírios, o lado esquerdo prolonga o direito, e da direita de Deus aproximam-se todos os filhos da esquerda, os gregos, os romanos e os hebreus. A direita aqui prolonga a esquerda. Nos dias de Peleg foi construída a torre em Babel. Lá confundiram-se as suas línguas, e dali foram espalhados por toda a terra. Esse lugar chamou-se Babel, porque lá foram confundidas as línguas. Depois da separação das línguas, Peleg morreu em grande tristeza, com lágrimas nos olhos e dor no coração, porque nos seus dias a terra ficou dividida. Foi enterrado por seu filho Regu, Sirug e Nachor, na cidade de Pelegim, por ele edificada em seu nome. Havia então sobre a terra 72 línguas e 72 cabeças de estirpe. E cada nação de língua diferente escolheu para si um cabeça como rei. A linhagem de Jafete abrangia 37 povos e reinos: Gomer, Javã, Madai, Tubal, Meseche e Tiras, bem como todos os reinos dos Alaneus. Todos esses são descendentes de Jafete. Filhos de Cã são Cus, Misraim, Put e Canaã, com todos os seus descendentes. Os filhos de Sem são Elon, Assur, Arpaxissad, Lud e Aram, com todos os seus descendentes. Os filhos de Jafete ocupam os confins do Oriente, do Monte Nod, nos limites orientais, até o Tigre, e, pelos limites do norte, da Bactria ao Gadir. Os filhos de Sem habitam desde Pars, no Oriente, até o mar, no Ocidente. A eles pertence o ponto central da terra, possuem o reino e a realeza. Os filhos de Cã ocupam toda a parte sul, e ainda uma pequena parte do oeste. Regu viveu 230 anos, e gerou Serug. Nos dias de Serug, no seu 130º ano, reinou o primeiro rei sobre a terra, Nimrod, o gigante, que imperou durante 69 anos. A capital do seu reino foi Babel. Ele viu no céu algo que se parecia com uma coroa, mandou então chamar o tecelão Cisã,
E este teceu-lhe uma semelhante e a colocou sobre a sua cabeça. Por isso se diz que a coroa lhe veio do céu. Nos dias de Regu, chegou ao término o terceiro milênio. Capítulo 24. Início do culto dos ídolos. Nos seus dias, os Misréus, isto é, os egípcios, elegeram para si o seu primeiro rei, chamado Pontus, reinou 68 anos sobre eles. Nos dias de Regu reinou também um rei em Sabá, Ofir e Xavila. Em Sabá reinaram 60 das filhas de Sabá, e durante muitos anos reinaram mulheres em Sabá, até o reinado do filho de Davi, Salomão. Sobre os filhos de Ofir reinou o rei Leforão, que construiu Ofir em pedras de ouro, pois todas as pedras de Ofir são de ouro. Sobre os filhos de Xavila reinou Xavil, construtor de Xavila. Regu morreu com a idade de 239 anos, foi enterrado por seu filho Serule, mas Nashor e Taré, na cidade de Orgim, que ele erigira em seu nome. Serug viveu 30 anos, e então gerou Nashor, sua vida inteira alcançou 230 anos. Nos dias de Serug sobreveio no mundo o receio em face dos ídolos, pois nos seus dias, os homens começaram a fabricar imagens para si. Mas a introdução dos ídolos no mundo começou porque os homens estavam espalhados por toda parte, e não possuíam nem mestres nem legisladores, nem qualquer outro que lhes mostrasse o caminho da verdade, por onde deviam caminhar, por isso é que caíram em erros audaciosos. Alguns deles, no seu desvio, adoravam o solo, outros a lua e as estrelas, outros a terra e os animais selvagens, os pássaros, os insetos, as árvores, as rochas, os animais marinhos, as águas e os ventos. Por essa forma, Satã cegou os seus olhos, fazendo com que errassem nas trevas do engano, por não terem esperança na ressurreição. Quando alguém deles morria, fabricavam uma imagem que se parecesse com ele e colocavam-na sobre a sua sepultura, para que não se desvanecesse dos seus olhos a sua lembrança. Quando o erro se havia disseminado sobre toda a terra, esta estava repleta de ídolos de toda espécie, masculinos e femininos. Serug faleceu com a idade de 230 anos, e foi sepultado por seu pai Nashor, Taré e Abraão, na cidade de Saregim, que em seu nome havia construído. Nashor gerou Taré, na idade de 29 anos. Nos dias de Nashor, no seu 70º ano, quando Deus viu que os homens adoravam os ídolos, aconteceu um grande terremoto. Todos cambaleavam, caíam e perdiam o juízo, mas outra coisa não fizeram a não ser aumentar a sua iniquidade. Nashor morreu aos 147 anos de idade, foi enterrado por seu filho Taré e por Abraão. Taré, aos 75 anos, gerou Abraão. Capítulo 25. O surgimento das imagens dos ídolos. Nos dias de Tares, aos seus 90 anos, surgiram as poções e magias sobre a terra, na cidade de Ur, que Orom, filho de Ebers, havia construído. Nessa cidade morava um homem muito rico, que morrera naquele tempo, e seu filho então fez dele uma imagem em ouro, colocou-a sobre a sua sepultura e postou ali um jovem para que a vigiasse. Então Satã introduziu-se na estátua e habitou nela e começou a falar com o jovem através da imagem do pai. Entretanto, vieram os ladrões e levaram embora tudo que o jovem guardava. Então ele atirou-se sobre a sepultura do pai e começou a chorar. Então Satã, falando com ele, disse: Não chores na minha presença, mas vai, traze o teu filhinho e mola-o para mim em sacrifício. Ser-te-á então restituído tudo o que te foi tirado. Ele então fez tudo conforme Satã lhe dissera, sacrificou o seu filhinho e banhou-se no seu sangue. Então Satã saiu imediatamente daquela imagem e entrou no jovem e começou a ensinar-lhe poções, magias, passes, a arte dos caldeus, fados, sortilégios e destinos. Naquele tempo, os homens começaram a sacrificar os seus filhos aos demônios e a invocar os ídolos, pois os malignos entravam em todas as imagens e lá habitavam. Aos 100 anos de Nashor, ao ver Deus que os homens sacrificavam seus filhos aos demônios e que adoravam os ídolos, abriu os reservatórios dos ventos e a porta das tempestades. Então um ciclone invadiu toda a terra, quebrou as imagens e os lugares de sacrifício dos demônios, ajuntou os ídolos, as imagens e os altares, acumulando-os em grandes outeiros até os dias de hoje. Os mestres denominam esse ciclone o dilúvio de vento. Há pessoas todavia que deliram,
dizendo que esses outeiros surgiram nos dias do dilúvio. Quem assim diz, erra longe da verdade, pois antes do dilúvio não existiam ídolos sobre a terra, e ele não foi mandado por causa de deuses falsos, mas por causa da impudicícia das filhas de Caim. De outro lado, naquele tempo não existiam homens naquela terra, sendo ela vazia e deserta, pois os nossos pais já anteriormente haviam sido expulsos para o estrangeiro, por não serem dignos de permanecer nas proximidades do paraíso. E eles foram levados pela arca às montanhas de Cado, e a partir de lá espalharam-se por toda a terra. Esses outeiros porém surgiram por causa dos ídolos, e debaixo deles escondem-se todas as imagens de falsos deuses daquele tempo. Também os demônios, que habitavam os ídolos, estão nesses outeiros. Não há nenhum outeiro que não contenha demônios. Capítulo 26. Surgimento do culto do fogo. Nos dias do gigante Nimrod, apareceu um fogo que saía da terra. Então Nimrod desceu, viu o fogo e invocou-o, e estabeleceu sacerdotes para lá prestarem serviço e espargir incenso. Desde aquele tempo, os persas começaram a venerar o fogo, até os dias de hoje. O rei Cisã encontrou uma fonte em Derogim, construiu um cavalo branco e colocou-o sobre ela, e todo aquele que ali se banhava adorava o cavalo. Desde esse tempo, os persas começaram a venerar esse cavalo. Nimrod foi a Joquedora, que vem a ser Nod. Quando chegou junto ao mar, encontrou ali Getã, filho de Noé. Ele desceu e banhou-se nesse mar, depois ofereceu um sacrifício e adorou Getã. Então disse-lhe Getã, tu és rei, e a mim veneras. Respondeu-lhe então Nimrod, por tua causa eu vim até aqui. Então Getã ensinou a Nimrod sabedoria e a ciência dos oráculos, e disse-lhe, não tornes mais a mim. Quando ele voltou para o leste e começou a utilizar esse oráculo, muitos se admiraram. E Dasher, o sacerdote, servia junto àquele fogo que nasceu da terra. Viu como agora Nimrod se ocupava com aquelas altas e velhas artes. Então ele suplicou ao demônio, que apareceu junto àquele fogo, lhe ensinasse a sabedoria de Nimrod. E como os demônios só querem desgraçar pelo pecado todos os que deles se aproximam, disse o maligno a esse sacerdote, nenhum homem pode tornar-se sacerdote ou mago a não ser que antes se deite com sua mãe, com sua filha e com sua irmã. O sacerdote Dasher assim o fez. A partir desse momento, os sacerdotes, os magos e os persas começaram a fornicar com suas mães, irmãs e filhas. Esse mago Dasher começou por perscrutar as constelações, bem como os fados, destinos, acasos, e todas essas coisas das práticas dos caldeus. Todo esse ensinamento do erro pertence aos demônios, e todo aquele que o põe em prática será castigado com eles. Mas nenhum mestre ortodoxo se opôs àqueles oráculos de Nimrod, porque foi-lhe ensinado por Getã, eles mesmos o utilizavam. Os persas chamavam no oráculo, os romanos astronomia. A astrologia, porém, praticada pelos magos é bruxaria, ensino do erro e dos demônios. Há todavia pessoas que dizem existir na realidade a sorte, o destino, mas estão equivocadas. Nimrod foi para o leste e lá edificou cidades fortes, Babel, Nínive, Rezém, Seleucia, Atesipom e Azerbaijão. Construiu também 3 fortalezas. Capítulo 27. Abraão. Taré, pai de Abraão, viveu 250 anos, depois morreu. Abrão e Lote sepultaram-no em Harã. Ali Deus falou com Abraão e disse-lhe, abandona a terra e a casa da tua família e vai para a terra que eu te indicarei. Então ele tomou os filhos da sua casa, sua mulher Sarai e o filho do seu irmão, Lote, e subiu para a região dos Amoritas. Contava 75 anos, quando se encaminhou para o oeste do rio Eufrates. 80 anos tinha ele quando perseguiu os reis e resgatou o seu sobrinho Lote. Naquele tempo todavia ele não tinha filhos, porque Sarai era estéril. Quando ele voltou do combate com os reis, os desígnios de Deus chamaram-no, e ele se dirigiu ao alto do monte Jebus. Lá o rei de Salém, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao seu encontro. Quando Abrão viu Melquisedeque, correu para junto dele, caiu sobre a sua face e venerou-o, depois ergueu-se do chão, abraçou-o e beijou-o, em seguida foi por ele abençoado. Depois que Melquisedeque abençoou Abraão, este deu-lhe a 10ª parte de tudo o que possuía,
para que lhe permitisse participar dos santos mistérios, do pão do sacrifício e do vinho da salvação. Após abençoado por Melquisedeque, e recebidos os santos mistérios, Deus falou a Abraão, dizendo-lhe: grande é teu prêmio, recebeste agora a bênção de Melquisedeque e a comunhão do pão e do vinho. Eu também agora desejo abençoar-te e fazer com que seja numerosa a tua descendência. Quando Abrão tinha 86 anos de idade, nasceu-lhe Ismael, de Agar. O faraó tinha dado Agar a Sarai por serva. Sarai porém era irmã de Abrão por parte de pai, pois Taré havia desposado 2 mulheres. Quando Jauna, a mãe de Abraão, morreu, Taré tomou outra mulher e chamou-a Narjate, desta nasceu Sarai. Por isso é que ele disse: ela é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha de minha mãe. Capítulo 28. O sacrifício de Isaque. Abrão tinha 99 anos de idade quando Deus entrou em sua casa e deu a Sara um filho. 100 anos tinha Abraão quando lhe nasceu Isaque. Isaque contava 22 anos, quando seu pai o levou consigo ao monte Jebus, junto de Melquisedeque, o servo do Deus Altíssimo. O monte Jebus situa-se de fato nas montanhas dos amorreus, e sobre esse lugar foi erigida a cruz do Messias. Ali brotou uma árvore, que carregou o cordeiro que salvou Isaque. Esse lugar é o ponto central da terra, a sepultura de Adão, o altar de Melquisedeque, Gólgota, Calvário, Sábata. Lá Davi viu o anjo que portava a espada de fogo, e lá Abraão levou o seu filho Isaque, para imolá-lo. Ele viu a cruz do Messias e a redenção do nosso pai Adão. A árvore era o prenúncio da cruz de nosso Senhor, o Messias, e o cordeiro nos seus ramos representava o mistério da encarnação do Verbo único. Por isso Paulo exclamou, dizendo: se eles tivessem tido entendimento, não teriam crucificado o Rei da Glória. Cale-se a boca dos hereges, que em seu delírio atribuem sofrimentos àquele que é eterno. Quando o Messias tinha 8 dias de idade, José, esposo de Maria, decidiu circuncidar o menino, segundo a lei, circuncidou-o, de acordo com os usos da lei. E assim também Abraão levou o seu filho para o sacrifício, representando com isso a morte na cruz do Messias. Por isso é que o Messias anunciou abertamente diante dos judeus reunidos: Abraão, vosso pai, desejou ardentemente presenciar os meus dias, ele os viu e alegrou-se com isso. Lá revelou-se a Abraão o dia da redenção de Adão, ele o viu e alegrou-se profundamente, e foi-lhe mostrado também que o Messias sofreria em lugar de Adão. Continua.